Ouça Mais Alto, o podcast sobre diversidade do Google Cloud. Olá, pessoal! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do Ouça Mais Alto, o podcast do Google Cloud que fala sobre diversidade na tecnologia. Meu nome é Melina Lopes, mas todo mundo me chama de Melu. Sou gerente de produto e inclusão do Google Cloud para a América Latina. Eu tenho olhos pretos, cabelo preto cacheado na altura dos ombros, pele clara com sardas e hoje estou usando brincos prateados e uma camiseta preta. O papo desse episódio é importantíssimo. A gente vai falar sobre pessoas com deficiência e também especialmente sobre como tornar as videochamadas mais inclusivas e mais acessíveis. A gente esteve falando um pouquinho sobre pessoas com deficiência ao longo de anteriores episódios do podcast, mas a gente quer dedicar esse episódio hoje para falarmos sobre este grupo que na tecnologia está subrepresentado e que a gente quer primeiro começar falando um pouco sobre quantas pessoas realmente têm deficiência no mundo. Segundo um relatório publicado em 2012 pela Organização Mundial da Saúde, são mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência em todo o mundo. Então, quando a gente pensa em desenvolver produtos, serviços e inclusive times para refletir a realidade do mundo, a gente precisa pensar neste grupo também. Já parou para pensar como a nossa vida seria diferente se não tivéssemos acesso à tecnologia? A tecnologia está por trás de muitas facilidades do nosso dia a dia. No GPS do nosso carro, nas plataformas de e-commerce, no aplicativo do banco, no streaming em que nós assistimos a nossa série preferida, especialmente agora durante a pandemia, e também nas ferramentas que utilizamos no nosso trabalho. Uma coisa é certa, a tecnologia chegou para transformar a forma como nos relacionamos com o mundo, de uma forma muito simples. Pelo menos para a maioria de nós. Afinal, basta tocar uma tela ou adicionar um botão e tcharam, todo mundo conforme com os nossos comandos, certo? Mas acontece que nem todo mundo experimenta a tecnologia dessa forma super simples e super fácil. Isso porque muitas aplicações não foram desenvolvidas considerando as necessidades de pessoas com deficiência. Por exemplo, como uma pessoa com deficiência auditiva conseguiria acompanhar uma reunião online de trabalho sendo que esse tipo de recurso foi desenvolvido para interações a partir da escuta. Ou como uma pessoa com deficiência visual conseguiria fazer uma videochamada com a família e amigos em uma plataforma que funciona a partir da navegação por ícones, botões e outros recursos visuais. Essa era uma discussão que já era de extrema importância para o setor de tecnologia e se tornou ainda mais urgente desde o ano passado, com a migração de muitas interações pessoais e profissionais, até então presenciais, para o ambiente digital. Em um momento em que as ferramentas de chamada por vídeo se tornaram essenciais, voltamos à nossa questão. Será que todas as pessoas estão conseguindo usufruir dessa tecnologia com a mesma qualidade? Para entrar nesse debate com a gente, eu recebo hoje a Raquel Cabral, que é a líder de vendas do Google Workspace para a América Latina. Raquel, que bom ter você aqui. Muito obrigada pelo convite, Melu. Ainda mais para falar sobre um tema tão importante, tão interessante, que é a acessibilidade nas videochamadas, nas nossas interações, no trabalho, no nosso convívio social, que teve que ser muito adaptado nesse momento de pandemia. E as nossas ferramentas digitais, o Google Meet, o Google Workspace, teve um papel tão importante para poder conectar as pessoas. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Raquel Cabral. Eu tenho cabelo castanho claro, os olhos castanhos. Eu tenho 1,59 de altura, mas eu adoro falar que eu tenho 1,60. E eu sou a head de vendas da solução Workspace. Workspace, para quem não conhece, é a nossa ferramenta de colaboração e produtividade que as empresas utilizam para manter os funcionários ativos, trabalhando, produtivos e conectados. E também a ferramenta que vocês conhecem do ponto de vista de usuário, que engloba o Gmail, o Google Drive, o Google Meet e o Google Chat. Obrigada, Melo, pelo convite. Obrigada a você, estou muito empolgada de ter você aqui. Como eu falei na abertura do episódio, o assunto de hoje é como fazer chamadas mais inclusivas usando o Google Meet. E quando a gente fala em chamadas inclusivas, a primeira coisa que nos vem à mente é o desenvolvimento de recursos tecnológicos que tornem a ferramenta mais acessível. E esse é realmente um ponto muito importante, mas não é só sobre isso. Eu também quero conversar com você sobre comportamento, sobre como nós podemos agir para garantir que ninguém seja excluído das nossas reuniões e encontros online e que todos tenham a melhor experiência possível. Então, vamos dividir o nosso papo nessas duas frentes.
Pois é, Melu, e eu acho essa uma abordagem muito interessante porque, no final das contas, a nossa plataforma ela precisa oferecer recursos para que todo mundo consiga fazer parte. E fazer parte não é só estar presente, não é só você poder participar dessas interações, é realmente incluir as pessoas. A inclusão é que as pessoas se sintam parte desta reunião, da conversa, enfim, das interações, mas também consigam se expressar, consigam ser produtivas, consigam entender o que o interlocutor está falando com elas, né? Mas é importante lembrar que a gente sempre toca um assunto importante que são as interações humanas. Então, assim como no mundo presencial, essas interações são repletas de singularidades. E essas singularidades podem acabar excluir esses subgrupos que você mencionou, porque, claro, elas são muitas. A gente tem um aspecto de singularidades que realmente tem sido um aprendizado para todos nós, em identificar, incorporar e poder melhorar as nossas ferramentas. Então, por isso que é muito importante mesmo prestar atenção nesses dois pontos. Isso mesmo, que não basta apenas adotar a cultura, promover grupos de afinidade ou lançar iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, como a gente vem falando em episódios anteriores. Quando a gente fala em diversidade, também deve aparecer a diversidade naquele que é o core da nossa empresa, neste caso de tecnologia, que é o produto que levamos até os nossos clientes e os nossos usuários. E esse é um desafio para os líderes de qualquer negócio, que é olhar para o que estamos produzindo e desenvolvendo e nos perguntarmos, será que todo mundo consegue tirar o melhor do meu produto ou serviço? Essa pergunta, inclusive, é um bom gancho para a gente começar a falar sobre o que tem sido feito do ponto de vista de tecnologia para que o Google Meet seja mais acessível e inclusivo. Raquel, a gente começou a nossa conversa citando alguns exemplos de dificuldades que pessoas com diferentes deficiências podem enfrentar ao usar uma tecnologia de videochamada. Um dos exemplos que mencionei foi a experiência de pessoas com deficiência auditiva. Você quer comentar um pouquinho com a gente como é que o Google Meet está trabalhando para melhorar a acessibilidade para essas pessoas? A forma com a qual os engenheiros do Google Cloud encontraram para aprimorar a experiência de pessoas com deficiência auditiva é por meio do que a gente chama de Automated Real-Time Captioning, ou, em português, é a captação em tempo real automatizada. Né? E o que isso significa? É uma tecnologia em que a inteligência artificial do Google Meet captura o que a pessoa está falando, converte essa informação e exibe essa mesma informação num formato de texto na tela para que o usuário possa ler o que a outra pessoa está falando do outro lado. E essa é uma ferramenta nativa da plataforma. Então, o usuário não precisa baixar um software ou instalar extensões para poder conseguir usar. É tudo bastante simples, é intuitivo, você entra na reunião, ativa a ferramenta nas opções de chamada e começa a ver na tela a transcrição de tudo que está sendo falado naquela reunião, né? De novo, são diferentes necessidades da pessoa que está falando e daquela pessoa que está ouvindo. Então, a captação em tempo real automatizada é uma forma de melhorar a comunicação entre duas pessoas numa reunião. Muito importante o que você comentava sobre o captioning, e inclusive as pessoas podem se organizar em eventos também no Meet, e não só reuniões de trabalho, mas eventos um pouco maiores também com convidados. É super útil você ter os captions também na reunião, e o bom é que é super intuitivo, porque isso também é uma parte super importante para uma solução acessível. Quanto mais intuitiva for, mais fácil é para as pessoas utilizarem. Pois é, Milo, e aí a gente entra numa discussão de user experience, né, de experiência do usuário. Quando a gente pensa na experiência do usuário dentro de uma solução, a gente sempre prioriza a clareza e a interatividade como parte de melhores práticas de uma plataforma. E no fim das contas, a gente continua falando sobre acessibilidade. Mesmo que as pessoas sem deficiência consigam ou não aproveitar os benefícios dessas técnicas. E entram aí aspectos como definir o tamanho adequado para os botões, né? A disposição que os botões têm na interface de uma reunião e até mesmo a cor desses botões. Você já deve ter percebido que o botão para sair da reunião, da chamada, ele é vermelho, enquanto que os outros são de uma cor mais escura. E isso são os desenvolvedores que estão pensando na interatividade da ferramenta, em como as pessoas interagem com aquela plataforma. E aí o Google leva em consideração
que as pessoas podem acabar clicando naquilo sem querer, ou que precisam de uma referência visual um pouco mais forte para indicar onde está esse botão. A cor mais quente tem exatamente esse efeito, ela chama a atenção do usuário para a ferramenta. Mas fora isso, também a gente pensa em como poderíamos aprimorar mais a visualização das nossas plataformas. E apesar de a gente já ter avançado muito, né, com relação a interfaces intuitivas, ainda não é suficiente para as pessoas com visão reduzida, né? Então, para isso, a gente criou uma ferramenta também de magnificação, que basicamente permite que os usuários aumentem a escala dos elementos da tela para conseguir visualizar mais de perto a interface das ferramentas. Ele funciona como um zoom e consegue aumentar até 16 vezes o tamanho da interface. E conforme você, magnifica as coisas, os elementos da arquitetura da página, os botões, os menus, tudo vai se ajustando proporcionalmente, né? E assim a plataforma se mantém mais intuitiva, independentemente da escala que você está enxergando as coisas, né? É mais um recurso para poder ajudar as pessoas que possuem, né, a visão reduzida, mas de novo, Melina, a gente tem ainda um longo caminho pela frente. Muito boa a ferramenta de magnificação. É muito importante também para considerar, quando a gente pensa, inclusive, no que significa ter uma deficiência visual, a gente costuma pensar que uma deficiência visual é você não enxergar absolutamente nada, e tem pessoas que têm diferentes graus de visão. Então, essa ferramenta ajuda para essas pessoas que têm diferentes graus justamente dessa deficiência visual. Outro ponto que se fala pouco é sobre como uma plataforma responde a usuários que utilizam apenas o teclado ou que contam com o auxílio de leitores de tela. Isso é importante para pessoas com deficiência física que sentem dificuldade de usar o mouse, e que também para pessoas com deficiência visual, por exemplo, que contam com a ajuda de softwares para ler o que está na tela. Essas são necessidades que já estão no radar da equipe do Google Workspace. Para esses 2 pontos que você mencionou, Melu, há algumas ferramentas que ajudam bastante os usuários. Quando a gente fala sobre responsividade da plataforma, aí a gente entra novamente na experiência do usuário. Então a gente pensa no posicionamento e tamanho de cada elemento considerando a acessibilidade. Fora isso, você pode contar com a ajuda de alguns atalhos para realizar ações na chamada, né? E isso facilita muito. Por exemplo, para mutar o microfone no computador Windows, é só apertar a tecla de Ctrl e a letra D na sequência. No computador Mac, o atalho é o mesmo, você só precisa trocar a tecla Ctrl pelo Command, mas é bem simples. Mas a gente quis disponibilizar também mais ferramentas para facilitar o uso de pessoas com mobilidade reduzida nas mãos. Eu posso citar 2 deles para você. O primeiro é o recurso Voice Typing, que é a captura do que você está falando no microfone e converte para texto. Você pode basicamente só ditar o texto que você quer escrever e a ferramenta transforma aquilo num texto. E essa tem sido muito boa para mim, que eu tô, desde que a gente começou a trabalhar de casa, com tendinite nos 2 pulsos, e eu tenho usado bastante essa ferramenta. Às vezes trabalhando do telefone, né? Você tá com uma mão ocupada, com a outra mão usando o telefone, ou para quem não tem realmente mobilidade de uma das mãos, só pegar o telefone e falar, né? Que a gente transcreve o texto. E um ponto que torna esse recurso também mais interessante é você pode instruir a ferramenta a onde colocar uma pontuação, por exemplo, né? E até dar o comando para ela de quando apagar algum dos trechos. Existe outro tipo de tecnologia assistiva também que ajuda na experiência de pessoas com deficiência visual, que foi o segundo ponto da sua pergunta. As ferramentas do Google Workspace possuem suporte para leitores de tela. Esses são softwares que ditam para você o que está acontecendo na sua tela. Então vamos supor que você esteja compartilhando uma apresentação do Google Slides na sua reunião. O seu leitor de tela vai informar sempre que você trocar de slide, por exemplo. Muito legal. E agora vocês têm planos também de lançar alguma nova ferramenta voltada à acessibilidade? Sempre temos planos para melhorar as nossas ferramentas com relação à acessibilidade, Melu. Esse tem sido um grande processo para a gente, para poder incluir todas essas particularidades na nossa ferramenta. Mas a gente já lançou algum deles, né? No Google Cloud Next, que aconteceu agora em outubro,
nós apresentamos uma ferramenta chamada Light Enhancement, que é o realce de luz, né? E com essa ferramenta, a inteligência artificial analisa a imagem e automaticamente detecta pontos onde a iluminação está mais escura, por exemplo. Então, o software aumenta o brilho da tela para aumentar a visibilidade da imagem. A gente não tem, né, nem fundos e nem cores iguais, né, para todo mundo. Então, é super importante poder ajustar a luz automaticamente para que a experiência seja a melhor possível. A parte mais importante foi que, para desenvolver essa solução, o time do Google Meet buscou o feedback de grupos de testes diversos. Os participantes tinham perfis e etnias muito diferentes, né? De forma que a gente podia ver como a ferramenta respondia para cada tom de pele, por exemplo. Uma das nossas percepções durante esse processo foi que, por conta da diferença da tonalidade da pele das pessoas, a inteligência artificial podia acabar apresentando os resultados indesejados para aquela reunião. Então, numa reunião, por exemplo, podem participar de diversas pessoas com diversos tons de pele, né? E se eu aplico um ajuste de luz de uma única forma, eu posso eventualmente deixar uma pele um pouco mais clara, um pouco mais escura, um ajuste que ele fica mais menor ou maior do que o adequado. Se eu não faço com que a ferramenta entenda essa pluralidade, né, e faça o ajuste adequado para que a experiência para todos ali na reunião seja a melhor possível, eu acabo prejudicando, né, a qualidade da reunião e a percepção daquela reunião. Então, basicamente, o ajuste de brilho e de luz, ele tem que considerar essa pluralidade, né? Senão, realmente, eu não vou incluir todas as pessoas em ter uma melhor experiência na imagem que eu estou projetando naquela reunião. Exato, e de como as pessoas também estão sendo representadas, como elas estão se auto-percebendo e como os outros as percebem também na mesma chamada, né? Exato, exato. E como a inteligência artificial entende todas essas nuances, isso é super importante. A gente conseguiu grandes aprendizados a partir dessa experiência. O Google desenvolveu processos para executar esse tipo de teste para todos os nossos futuros lançamentos também. A inclusão do produto agora é uma verificação obrigatória para todo o nosso trabalho, né? Ela também forneceu uma base de testes de imparcialidade em escala para nossos algoritmos de processamento de imagem. Super importante também como o time testou com usuários diferentes, como esse pool de usuários que eles usaram para realmente stress test, fazer um teste de estresse, digamos, do produto, foi considerando usuários muito diferentes entre si. A gente tinha conversado sobre este ponto, né, Raquel, sobre como um dos desafios que líderes de negócio devem adotar para si e para suas equipes, que é desenvolver seus produtos já pensando na inclusão, né? Então, para isso é muito importante já pensarmos em que os usuários vão ser diferentes entre si. É verdade, Melu. Eu também acho interessante. É interessante reforçar a importância de um ambiente de testes diverso, né? Onde a ferramenta possa ser testada justamente por aquelas pessoas que ela vai impactar. Ela vai ser testada por aquelas pessoas que vão utilizar a ferramenta, né? E esse é um olhar muito importante que as empresas podem dar para garantir a acessibilidade e a inclusão das suas ferramentas. Muito bom. E agora, saindo um pouquinho sobre esse tema da tecnologia acessível, né? Até agora a gente falou um pouquinho sobre a tecnologia em si e quais são as features, digamos, dentro dos nossos produtos. Mas eu quero também falar sobre comportamentos, né, que precisam ser incorporados para a gente ter chamadas inclusivas, porque a gente sabe que, por um lado, a gente pode criar tecnologia com o intuito de ser acessível, mas é muito importante também como os usuários se apropriam dessa tecnologia. E a gente tem formas de apropriar a tecnologia de um jeito que seja mais inclusivo para todos. Então, quando falamos sobre fazer chamadas inclusivas, não falamos apenas de garantir que pessoas com deficiência tenham acesso à ferramenta e que possam, por exemplo, apertar um botão, entender a experiência do usuário, etc. Também queremos que as chamadas sejam um ambiente de troca, em que todos sintam que possuem voz para apresentar ideias. Mas para que isso seja possível, precisamos ter em mente alguns pontos de atenção, e eles vão desde o momento de agendar a reunião até a hora de dizer tchau e, inclusive, falar um pouco por e-mail depois da reunião, né? Então, vamos começar pelo começo, vamos pensar nessa jornada, né, de experiência do usuário.
o momento de marcar uma reunião no Meet é muito importante porque precisamos ter algumas boas práticas em mente. Dentre elas estão desde o horário da reunião até o que escrevemos no convite. Para pessoas que estão trabalhando com pessoas em outros fusos horários, é super importante pensar se você está marcando, por exemplo, uma reunião fora do horário de trabalho com essa pessoa ou não, ou se vai dar suficiente tempo para vocês discutirem o assunto. Também é importante pensarmos o que a gente está escrevendo no convite, se a gente está dando suficiente contexto para essa pessoa aceitar a reunião ou não. Então, Raquel, compartilha com a gente os pontos de atenção que podemos ter nesse primeiro momento. Olha, a primeira recomendação que eu posso compartilhar com vocês é que as pessoas possuem preferências de comunicação diferentes, né? Então, para algumas pessoas pode ser melhor resolver determinado assunto no chat. Algumas pessoas preferem continuar usando o e-mail. E muitas vezes a gente acha que uma reunião não deveria ser necessária, né? Essa reunião poderia ser um e-mail ou um ping, né? Hoje em dia, como a gente fala, um ping ali no chat. Então, num primeiro momento, é sempre bom avaliar com as pessoas envolvidas o que eles pretendem, né? Como que eles pretendem se comunicar, qual que é a melhor forma de resolver aquele problema ali pontual e chegar num consenso. Hoje em dia, temos muitas opções para realmente conseguir ganhar mais tempo, ser mais produtivo ou ter aquela reunião que a gente quer mesmo ter um pouco mais de proximidade, olhar, enfim, ver as pessoas, interagir um pouco mais, né? Muito bem, então agora já temos todo mundo conectado, vamos supor que a reunião realmente era necessária, todo mundo se conectou na reunião, e tem a questão sobre ligar ou não a câmera. Algumas considerações para pensar sobre isso. Por que é importante dar essa opção para os participantes? Por um lado, tem pessoas que podem ter neurodiversidade, podem estar em algum lugar do espectro autista, por exemplo, e isso gera muitas vezes ansiedade sobre ligar a câmera, enfim. Ou podem ter pessoas, por exemplo, trans que estejam passando pela sua transição e talvez não queiram aparecer na câmera, por exemplo. Então, essas são algumas considerações sobre por que não participar com a câmera ligada. Mas, por outro lado, tem pessoas que têm alguns tipos de deficiência, onde é muito útil poder ler os lábios das pessoas. Então, essa é uma razão pela qual, sim, ligar a câmera. Então, é muito importante entendermos dentro do nosso time o que é importante para esse time e quais são as características de cada pessoa no time e quais são essas necessidades. Raquel, o Meet também conta com a ferramenta de levantar a mão, que para mim é uma das minhas favoritas, que é ao clicar nesse botão, o participante sinaliza que quer falar algo. Como podemos usar essa ferramenta para estimular que as pessoas, até mesmo as mais introvertidas, consigam espaço para compartilhar suas ideias? A ferramenta de levantar a mão no Google Meet é super interessante, porque não é só uma ferramenta simplesmente de levantar a mão para poder falar alguma coisa. Claro, ela vai organizar a reunião, vai colocar tempos, né, ordem, organiza um pouco ali a dinâmica entre as pessoas para poder ter uma reunião um pouco mais fluida, mas ela também permite que algumas pessoas que não estejam confortáveis, né, na hora ali de soltar um comentário, falar alguma coisa, a gente permite escutar todas as vozes naquela reunião, né? Então é importante colocar essa ferramenta para criar uma melhor dinâmica, mas também para a gente conseguir fazer com que a participação de todas as pessoas aumente, que as pessoas se sintam mais confortáveis de participar na reunião. E por isso que levantar a mão nessas reuniões é uma ferramenta tão importante. A gente acaba também traduzindo o que é uma interação lá no offline, né, na interação pessoal, do escritório, que a gente levantava a mão, falava, deixa eu falar uma coisa, levanta o dedo, enfim. É uma forma de trazer essa experiência e essa prática que a gente tem numa sala de reuniões para o mundo online. Exatamente. Uma outra ferramenta também poderia ser, enquanto o moderador ou facilitador estiver falando, também convidar as pessoas a falarem no chat também, responderem no chat sem necessariamente falar oralmente, tirar o microfone do mudo e sair falando, mas também muitas vezes falar no chat dá a oportunidade de equilibrar um pouco quem está conversando mais e incluir pessoas que talvez sejam mais introvertidas. Muito bom, então a gente falou, voltando um pouco a essa jornada que a gente estava falando, a gente falou sobre o começo da reunião, quando marcarmos a reunião, horário, pensarmos quem incluir, colocar um resumo dentro do convite,
se é necessária a reunião ou não. Depois pensamos em dinâmicas para deixar mais inclusiva a reunião em si. E agora falando um pouquinho sobre quando a gente fecha a reunião, ou quando a gente encerra a reunião, o que acontece depois, né? Então, a primeira coisa para pensarmos é deixar um documento anexado no convite da reunião, no Google Agenda, no Google Calendar, para as pessoas terem esse acesso mais fácil e poderem ver esta ata, digamos, da reunião. Queria também falar sobre o Google Meet e que ele também possui uma ferramenta para gravar chamadas. Essa é especialmente útil para quem quer ouvir a gravação de novo, revisitar o que foi apresentado, etc. Então, eu queria te perguntar, Kel, como os nossos usuários podem ter acesso a essa ferramenta e quais são essas vantagens? A gravação de reuniões é uma ferramenta muito útil, Melo. Imagina, né? Você perde uma reunião, mas depois você consegue assistir essa reunião na íntegra. É muito útil e muito interessante. Só um ponto aqui, vale lembrar que a gravação da reunião não substitui a ata dessa reunião, né? É importante ter tudo que foi dito, escrito, enfim, organizado e poder fazer um segmento, né, produtivo daquela reunião, até porque é mais fácil depois de você poder consultar. O intuito da gravação, ela é um pouco diferente, mas voltando à sua pergunta, a ferramenta de gravação de chamadas, ela está inclusa em todos os pacotes pagos do Workspace, desde o Essentials, que é a nossa primeira licença, né, e assinaturas individuais, e até os pacotes de Education, do Google for Education, que são voltados às instituições de ensino. É uma ferramenta integrada ao Google Meet. O que isso significa? Significa que você não precisa baixar nenhum outro software para usar. Basta você clicar no botão de gravar a reunião, começa a gravar. Quando finaliza essa reunião, você recebe a gravação, um link no e-mail. E você escolhe com quem compartilhar o conteúdo dessa reunião. Então, também é bastante seguro o conteúdo que é falado ali naquela reunião, né? Não é um conteúdo aberto. E o mais interessante é que tudo é gravado, né? A apresentação que você compartilha, as legendas, as imagens dos participantes, os vídeos, tudo. E fica disponível no Drive, né? Esse link que eu falei para você que chega no teu e-mail, ele tem um link para um vídeo que está armazenado no Google Drive. Gravar reuniões permite que as pessoas possam revisitar o que foi falado, né? Que elas prestem mais atenção em alguns trechos que elas possam ter perdido, possam revisar, por exemplo, entrevistas com candidatos, revisar temas, enfim, que sejam que você precisa colocar um pouco mais de atenção, ou se simplesmente você não consegue participar na reunião naquele minuto, você pode participar depois assistindo a gravação. Acho uma ferramenta importantíssima, Raquel, ainda mais com esses tempos mais digitais, onde as reuniões têm aumentado muito, então a gente nem sempre consegue ir em todas as reuniões ao mesmo tempo. A gente está encerrando nossa conversa e quero agradecer muito pela presença da Raquel. Muito, muito obrigada por estar conosco hoje. Melina, muito obrigada pelo convite e até a próxima. Se você gostou do episódio e quer continuar a aprender com a gente, não deixe de ouvir o Ouça Mais Alto nas suas plataformas de streaming favoritas. A gente lança episódios a cada 15 dias. Você pode também seguir o Google Cloud nas redes sociais para saber mais em primeira mão as últimas novidades do universo da tecnologia e como a gente está deixando a tecnologia mais acessível. E eu também me despeço de vocês, mas só por agora. A gente volta a falar sobre diversidade, equidade e inclusão no próximo episódio do Ouça Mais Alto. Espero vocês! Ouça Mais Alto, o podcast sobre diversidade do Google Cloud. Ouça e acompanhe na sua plataforma de áudio preferida.